Oi, pessoal! Hoje, continuando, na verdade, a nossa série sobre a cirurgia bariátrica, como nós passamos na matéria passada, o Dr. Celso Passeri, que é o cirurgião, nos disse que o próximo passo, depois de procurá-lo, é vir para o endócrino, que no caso é o Dr. Gregório. E nós então vamos agora falar com ele para saber qual é a parte dele, na verdade, a respeito da cirurgia. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem, Karen? Prazer, viu? Tá aqui com você. Prazer mesmo, doutor. Então, o paciente passou lá pelo Dr. Celso, ele encaminhou para você. E aí, como que funciona aí a sua parte? O papel do clínico, em geral, do clínico, do cardiologista, do endocrinologista, é estar, primeiro, avaliando a parte clínica. Então, para a gente falar primeiro da cirurgia, nós temos que falar ao que ela se propõe a tratar, que é a obesidade. Obesidade, ao contrário do que muita gente pensa, é uma doença crônica, uma doença debilitante, uma doença progressiva, e que tem várias formas de tratamento. A cirurgia ela se encaixa nesse contexto, numa das formas de tratamento da obesidade. Então, para uma pessoa procurar a cirurgia, inicialmente, ela tem todo um histórico de obesidade. Isso, às vezes, se inicia na infância, isso se inicia, às vezes, após o casamento, após uma gestação, após alguma doença. Então, existe todo um histórico de obesidade. Ninguém vai acordar um dia, ver que está acima do peso e falar, vou lá fazer a cirurgia. Então, a gente tem todo um histórico. Hoje, a cirurgia ela é regulamentada. Existem leis que regulamentam a cirurgia bariátrica. Uma forma de tratamento regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, como critérios, cirurgia não é para todo mundo. Inicialmente, você tem índices, o índice de massa corpórea, que é o IMC, que autoriza, ou que indica ou não a cirurgia para determinado paciente. Então, pacientes com IMC acima de 35, obesidade grau 2, que a gente chama, com alguma comorbidade, então alguma doença associada, como hipertensão, diabetes, colesterol, gordura no fígado, às vezes limitações físicas, como artrose, desgastes ósseos. Uma obesidade moderada com essas doenças associadas, existe uma indicação para cirurgia. Ou uma obesidade grau 3, uma obesidade mórbida, é quando você tem um excesso de peso mais importante, mesmo sem alguma doença associada, aí a cirurgia também ela tem a sua indicação. E de onde que vem essa indicação? Ela vem através de estudos clínicos. Então, existem vários estudos que mostram que, para determinado grupo de paciente, o benefício da cirurgia é maior do que os riscos. Tá certo? Então, para que a gente possa tratar qualquer tipo de doença, nós temos que saber quais são os benefícios daquela medicação ou daquele procedimento e os seus riscos. Sempre que um benefício for maior do que os riscos, a cirurgia ou a medicação está indicada. Então, nós vamos avaliar justamente isso. Qual que é o grau de obesidade, qual que é o histórico, quando começou a sua obesidade, quais foram as formas de tratamento que já foram feitas. Então, a cirurgia nunca vai ser a primeira opção, e isso é importante. Uma pessoa, para ser submetida à cirurgia, ela já tem que ter tentado previamente outros tipos de tratamento, como o segmento nutricional, a prática de atividade física, muitas vezes até realizado o uso de medicação. Existem remédios para tratar a obesidade? Existem. Você tem estudos que mostram algumas medicações aprovadas para tratar a obesidade. Infelizmente, hoje, a opção, a gama de medicações que a gente tem para tratar são poucas. Temos praticamente 2 medicamentos estudados para tratar a obesidade. E assim, os resultados no longo prazo para a obesidade mórbida realmente não são tão bons. Você tem aí que aproximadamente 10% das pessoas que iniciam um tratamento na obesidade mórbida, tratamento que não conseguem manter
a perda de peso que necessita após 5 a 10 anos. Tá? Então, aí você tem essa questão da limitação, muitas vezes, do tratamento clínico, mas ele sempre tem que ser tentado. Isso é fundamental, até porque, após a cirurgia é apenas uma ferramenta. Né? A grande questão da perda e manutenção dessa perda de peso são as mudanças de hábito, né? Que a cirurgia traz, que ela facilita. Porém, muitos pacientes encontram essa ajuda, às vezes, numa medicação, né? Ele consegue, às vezes, equilibrar uma questão emocional que está interferindo bastante, né? Então, quadros ansiosos, quadros depressivos, tudo isso interfere muito na questão do ganho de peso. Então, você, às vezes, trabalhando isso, né, numa terapia, você, às vezes, sendo necessário alguma medicação, você consegue se equilibrar e, né, fazer com que aqueles hábitos... Então, é isso, essa avaliação é fundamental. Outra coisa é que muitos pacientes vêm nos procurar já bastante doentes em relação à síndrome metabólica, como diabetes, colesterol, pressão alta. E o paciente ele tem que estar bem controlado da sua parte clínica para poder ir para uma cirurgia. Né? Ninguém vai para a cirurgia com diabetes com uma glicemia de 300, com uma pressão alta. Então, essa questão, né, o clínico, o endócrino, ele precisa estar avaliando, né, e estar ajustando esses padrões antes da cirurgia. Um problema tiroidiano, né, uma alteração de tireoide, tudo tem que ser compensado para que esse paciente ele vá para a cirurgia na melhor condição possível. Né? Eu nunca tive problema de tireoide, né? Que é o jeito que a gente fala. E depois da cirurgia, assim, em seguida, no mês seguinte, já deu o hipo, né? Que fala, que eu tenho tratado, né? E isso também tem acontecido depois da cirurgia vir a ter problema com a tireoide? Não, assim, isso não é comum, não tem associação da cirurgia com o desenvolvimento de problemas tireoidianos. Não tem. O que acontece é que os problemas da tireoide, muitas vezes, eles são desencadeados, você já tem lá uma predisposição, né, a ter um problema de tireoide. E alguma questão, algum estresse, pode ser físico, pode ser emocional, pode estar desencadeando, né, os processos de autoimunidade, né, que são anticorpos são doenças contra a tireoide. Né? Então, esses quadros você pode estar desencadeando problemas de tireoide. Então, assim, no seu caso, esse estresse cirúrgico, né, pode ter vindo a desencadear. Mas qualquer cirurgia em si, em relação com problemas de tireoide, não há associação, viu, Karina? Então, poderia ter feito uma outra cirurgia e ter desencadeado, né? Não é a cirurgia bariátrica. Não, essa associação nos estudos não existe, né? Poderia você nem ter feito realmente a cirurgia e, por si só, ter desencadeado, né, uma tireoidite, que a gente chama, que é uma das causas do hipotireoidismo. E aí, então, a pessoa veio aqui, você fez todos os cálculos, aí vai fazer algum exame, você já manda logo na primeira consulta de cara fazer algum exame, o que você procede? Existem, então, os exames metabólicos, né, para ver essa questão de como tá as doenças associadas à obesidade. Você faz uma avaliação clínica. É raro, mas existem síndromes genéticas, alterações hormonais que, por si só, causam obesidade, como síndrome de Cushing, que é excesso de cortisol. Existem alterações genéticas que podem levar à obesidade. Então, a avaliação clínica, né, o exame, a anamnese, que é a conversa, eles são fundamentais, né, para que você possa estar encaixando aquele paciente num tipo de obesidade, né, o que levou ele a desenvolver a obesidade, a estar naquele grau de excesso de peso. Então, tem a avaliação clínica e os exames, né, em geral, em geral a gente já pede para eles trazerem alguns exames que já tenham realizado, e o que a gente achar necessário investigar mais em termos hormonais, ou metabólicos, isso é feito para, como eu disse, ir para a cirurgia de uma maneira
bem controlada. Então, aí só quando o paciente estiver controlado, com tudo em ordem, que você vai dar o aval seu para a cirurgia. Isso, estando controlado clinicamente, tendo preenchido critérios que são esses: tentativa de tratamento clínico anterior, né? Então, um paciente que já tem um histórico de obesidade há mais de 2 anos, que já tentou, que já passou com uma nutricionista, que já fez um segmento nutricional, que alguma vez já usou, né, pode ter tentado alguma medicação, que ele já fez outras formas da tentativa de emagrecer e não obteve êxito. Esse é um dos critérios. Outra coisa são as contraindicações, né? Existem contraindicações à cirurgia bariátrica. Uma questão é a idade, né? Hoje a cirurgia está autorizada a partir dos 16 anos, né? E sem limite, né? Antes era dos 18 aos 65. Ano passado o Ministério da Saúde modificou essa portaria, então hoje é dos 16 e você não tem uma idade limite aí, a princípio, né, da realização da cirurgia. Outra coisa são pacientes com histórico de drogadição, de alcoolismo, não tratados, né? Isso é uma contraindicação, tá certo? A cirurgia. Então, se você tem um histórico, você está fazendo uso de bebida alcoólica, em geral, isso precisa ser tratado prévio à cirurgia, isso é uma contraindicação. Algum transtorno psiquiátrico descompensado também é uma contraindicação, tá certo? Então, casos como uma depressão severa, não tratada, uma crise de pânico, isso, né, e algumas outras doenças psiquiátricas, né, elas são contraindicação à cirurgia. E quem já teve um histórico de doenças psiquiátricas precisa também de uma avaliação e de um laudo do psiquiatra, autorizando e tendo ciência da necessidade do segmento posterior. Porque o que eu percebo, assim, na maioria dos obesos, é a compulsão alimentar, né? Então, para você, eu acho que para obter um sucesso, mesmo com a cirurgia, você precisa estar psicologicamente controlada essa compulsão, né? Sim, a compulsão alimentar é uma das principais causas do desenvolvimento da obesidade mórbida, né? Compulsão alimentar faz parte, né, de um complexo de doenças psicológicas, psiquiátricas relacionadas com ansiedade. Isso é fundamental, identificar isso, saber, né, que isso é uma causa. E isso a cirurgia não trata. Cirurgia não trata compulsão alimentar, cirurgia não trata ansiedade. Cirurgia trata assim, hipertensão, diabetes, colesterol, isso, a obesidade por si só, mas as questões emocionais, que muitas vezes foram causas de estar levando à obesidade mórbida, precisam ser identificadas e tratadas. O paciente, ele tem que, né, quando a gente percebe essa questão, o tratamento ele é fundamental. Tanto que na portaria que regulamenta a cirurgia, é necessário, né, você ter uma avaliação, um laudo psicológico para que você possa ser encaixado e autorizado, né, isso tanto nos convênios quanto no SUS, né, para que você possa estar fazendo a cirurgia de uma maneira também mais segura do ponto de vista psicológico. E é esse critério que você utiliza para um paciente seu, que já está há anos com você, tratando a obesidade, mas não tem sucesso, aí você encaminha para o cirurgião? Hoje, cada vez mais, né, Karina, há uns 8 anos, quando você ia num congresso de obesidade, de diabetes, não se falava em cirurgia, né, ou se falava, né, um pôster. Hoje você tem já, dentro de um congresso de endocrinologia, áreas, né, centros, salas que discutem essa questão da cirurgia bariátrica. As sociedades, né, tanto de endócrino, de cardiologia, elas estão empenhadas a analisar os estudos que se tem em relação aos resultados da cirurgia, né? Nós temos, nos próximos meses, aí, encontros, né, das sociedades de endocrinologia, de cirurgia bariátrica, a Sociedade Brasileira de Obesidade, procurando realmente estar delimitando, né, os critérios para a cirurgia, estudando as formas de segmento desses pacientes. Então, se o paciente vem até mim, eu já estou acompanhando ele há algum tempo, acho que o tratamento clínico não está sendo efetivo,
né? Seja com a mudança de hábito que ele está tentando, seja com as medicações. E hoje, por exemplo, para o diabetes, você tem boas opções para tratar clinicamente o diabetes, né? Você tem novas medicações, você tem tipos de insulina, então muitas vezes você consegue controlar clinicamente o diabetes. Mas quando mesmo, né, e apesar de todo esse esforço e uso, né, de medicações, isso não é possível, e o paciente ele se encaixa num grau de obesidade, a cirurgia ela está indicada, né? Por quê? Até porque hoje tem estudos comparando a cirurgia bariátrica com o tratamento clínico, o melhor tratamento clínico disponível hoje para o paciente obeso, né? E no longo prazo, com seus riscos e benefícios, eles são animadores, né? Algumas vezes os resultados no longo prazo, e longo prazo hoje você tem estudos de 5 anos, alguns estudos menores de até 10 anos, né? Comparando esses dois tipos de tratamento, mostram sim uma melhora dessa questão metabólica e no caso específico do diabetes, né, no paciente no longo prazo. Então, se a gente vem acompanhando, não vem tendo sucesso com o tratamento clínico, esse paciente ele vai ser, né, a gente num primeiro momento a gente explica, conversa e aí, né, propõe, é como propor uma medicação, né? Quando você propõe uma medicação, você tem que identificar as indicações para aquele paciente, você tem que saber as contraindicações. E aí você tem toda uma bula, né, que fala ali dos efeitos, dos possíveis riscos, dos efeitos colaterais. A cirurgia bariátrica é igual, né? Ela tem uma bula que a gente precisa estar sabendo para estar indicando ou contraindicando para o paciente. Já aconteceu de você não cortar o paciente, falar, não, esse não pode fazer a cirurgia de jeito nenhum? Já aconteceu ou não? Sim, né? Às vezes o paciente vem com uma ideia mágica da cirurgia, né? Ou ele acordou, se viu obeso, nunca tentou fazer nada, falou, né, o meu vizinho fez e está muito bem, eu vou lá fazer a cirurgia, né? Então, existem sim, a gente respeitando sempre os critérios. E muitas vezes é necessário um tempo de adaptar. Às vezes o paciente ele nem sabe que ele está tão doente metabolicamente. Para ele só está obeso, mas quando você pede os exames, vem tudo descontrolado, um triglicérides de 700, uma glicemia de 200, né? Então, não é o momento. Tem que tratar clinicamente, tem que investigar melhor essas doenças, né? E para que isso possa ser trabalhado e que você vá para um procedimento com menores riscos. Essa é a parte do endócrino, então. Essa é, né, então, a avaliação clínica, isso prévio à cirurgia, né? E aí depois você tem o segmento clínico no pós-operatório também. No pós-operatório também você acompanha esse paciente. Isso, né? Então, os clínicos, os endocrinologistas em geral, hoje tem, né, todo um segmento, né? Você tem guias, consensos, né, que mostram como está melhor acompanhando esse paciente, quais exames pedir, o que você espera, né, daquele momento da perda de peso, tá muito, tá pouco, né? O que você precisa repor em termos de vitaminas, em termos de minerais, como que você vai lidar com as medicações e com as doenças que ele tinha prévio à cirurgia, né? Por exemplo, um hormônio da tireoide, como que você vai ajustar a insulina. Hoje, uma das coisas que nos deixam mais contentes é o resultado em relação ao diabetes tipo 2 no obeso mórbido. Muitas vezes, pacientes usuários de insulina, eles já saem do hospital sem insulina, né? Que beleza. Isso é muito bom, né? Isso é algo muito bom. Quando ele volta, né, ali depois de uma semana, 10 dias, 15 dias, trazendo as pontinhas de dedo, com melhora da glicemia e muitas vezes sem uso de insulina ou com redução do uso das medicações orais, né? Então, todo esse segmento ele é necessário, né? O ajuste da pressão. Na grande maioria das vezes, e os estudos mostram isso, é possível uma redução do número das medicações que se usa após a cirurgia, né? Mesmo antes da perda de peso, porque a cirurgia ela tem o benefício, sim, de trazer a perda de peso, mas existem alterações hormonais, endócrinas, que levam a essa melhora metabólica, mesmo antes da perda de peso em si. E a própria restrição alimentar, né, que se causa com a cirurgia, que é
né, não... Põe restrição nisso. Muita restrição, né? Nossa Senhora. Então, a nutricionista, ela vai indicar, vai orientar a dieta líquida, a dieta pastosa. Então, em geral, são dietas de muito baixa calorias, né? E isso, por si só, também já traz esse benefício metabólico. Muito bem. Então, aí, depois que o paciente passou aqui por você encaminha ele para quem agora? Qual é o próximo profissional? Em geral, a grande questão da cirurgia é uma equipe multidisciplinar. É importante ter a ideia de que a obesidade é uma doença complexa, uma doença crônica, e que a gente nunca vai conseguir tratar com remédio, com cirurgia, com querer, às vezes, só a dieta, é uma coisa complexa. Então, o mais interessante que eu vejo na cirurgia é o tratamento multidisciplinar que ela se propõe. Então, para você ter uma ideia, ter uma perda de peso prévia à cirurgia e saber o que você vai estar comendo posteriormente, o segmento nutricional é fundamental, de muita importância. Para avaliar e controlar essas questões emocionais, avaliação psicológica, né? Se o paciente tem um quadro psiquiátrico descompensado, vai ter que ter uma avaliação do psiquiatra para estar autorizando e acompanhando. Então, muitos serviços têm uma avaliação de um fisioterapeuta para saber ali, após a cirurgia, quando eu acordar, né, o que eu preciso fazer. Hoje em dia, cirurgia, há anos atrás, se pedia leito de UTI após a cirurgia. Hoje não, né? Você vai acordar e você já vai se movimentar, a ideia é que você já se levante, faça os movimentos. Então, né, essa avaliação multidisciplinar é importante. Então, em qualquer serviço, né, é fundamental o segmento multidisciplinar. Então, de outras, né, a nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, para estar acompanhando em conjunto com o cirurgião e com o clínico. Então, ele já sai daqui com encaminhamento para esses 3 segmentos. Isso, a gente, né, já orienta, né, que procure um cirurgião e uma equipe que possa estar dando continuidade a esse segmento. A gente tem conhecimento também em todos os serviços públicos, né, que, por exemplo, eu trabalhei também bastante tempo lá na Faculdade de Medicina em Botucatu, era necessário esse segmento, né, toda uma avaliação e um segmento multidisciplinar, como né, aí na maioria dos serviços, inclusive aqui em Jaú. Muito bem, muito obrigada, doutor. Então, agora nós vamos procurar pela nutricionista e assim vamos até falar com todos. Mas muito obrigada mesmo por ter atendido o programa, Karina Andriotti, que o pessoal estava me pedindo muito para falar sobre a cirurgia. As pessoas querem saber direitinho como que funciona, porque tem muita lenda, né, sobre a cirurgia. Então, nós estamos aí tirando todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade. É sempre bom a gente estar levando informação, ainda mais num aspecto que é tratar a obesidade como uma doença crônica. Muitas vezes não se tem, não é nem são lendas, são preconceitos, né? Existem preconceitos em relação à obesidade. Então, é obeso porque quer, é obeso porque é preguiçoso, é obeso porque come muito, quando, na verdade, quem estuda a obesidade sabe que é uma doença crônica, complexa, seus mecanismos genéticos, hormonais, e que a medicina, né, ela tem que leva a uma série de outras doenças, e que a medicina hoje tem se empenhado, sim, em melhores formas de tratar a obesidade, tanto graus leves quanto graus mais avançados disso. Então, eu acho que a informação é sempre uma coisa muito boa para a gente poder estar levando. Sim. Muito obrigada mesmo e até uma próxima, doutor. Um beijo, pessoal.